Olá, gente. Eu sou o professor Rui e estou aqui mais uma vez, para uma aula de cálculo 3. Na aula passada, nós fechamos um ciclo, das derivadas, falamos de derivadas e usamos a derivada como uma aplicação, para tentar encontrar pontos de máximo ou mínimo, A gente estudou algumas ideias sobre máximos e mínimos e eu deixei para vocês um vídeo lá na leitura de exercício sobre um método que é bem interessante, que é de minimização com restrição, para vocês tentarem entender, que fala sobre o método dos multiplicadores de Lagrange, tá? É um extra, tá? Não estava na ementa, mas eu acho interessante que vocês deem uma olhada, que vai ser muito enriquecedor. Então, para dar continuidade, hoje nós vamos falar sobre integrais, tá? Nós vamos começar, com integrais. Então, a gente vai começar com a ideia de integrais múltiplas. E aí eu fiz um desenho que nem está muito bonito, mas que vale a intenção, para tentar mostrar de onde surgiu a ideia das integrais múltiplas, tá? Então, só para lembrar, lá nas funções de uma variável, a integral ela surgiu como, deixa eu botar uma página aqui, ela surgiu como na ideia de a gente calcular uma área abaixo de uma curva. Então, a gente tinha, no caso das funções de uma variável, a gente tinha uma função e queria encontrar essa área abaixo da curva, tá? Então, deixa eu apagar aqui um pedaço da curva. Então, quando a gente queria encontrar, por exemplo, essa área aí, a gente começou a brincadeira particionando um intervalo lá embaixo e criando retângulos cada vez mais finos, tá? Para, ao final de tudo, somar todas as áreas desses retângulos. Eu até vou botar um x barra aqui, ó. A gente somava todos, cada pedacinho desse aqui era um ΔX, tá? E o x barra fica sempre dentro desse intervalo ΔX, ou seja, é a base de fato vezes a altura, tá? Dos pontos de dentro do retângulo, e a gente particionava de forma que os retângulos ficassem bem fininhos até a gente conseguir encontrar uma aproximação boa para a área abaixo dessa curva, entre o eixo X e a curva. Tá? Então, essa foi a ideia que eu até esbocei aqui quando eu falei sobre integral definida, tá? E aí, que era de um A até um B aqui. Aí, quando a gente tomava um limite, de modo que esse ΔX tornasse um valor infinitesimal, ia ficar uma soma infinita, de pequenos pedaços, a gente representava essa área aí por a integral de A até B do f de x com respeito à variável x, dx. Tá? Então, foi isso que a gente viu lá nas funções de uma variável. Aqui, não é diferente a ideia, só é diferente o espaço que eu estou trabalhando. Olha só, aqui eu fiz um espaço, uma função de duas variáveis. E por que eu escolhi de duas variáveis? Porque a integral múltipla aqui, nesse espaço, ela tem um sentido geométrico. O que é que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando calcular o volume de toda essa região que está abaixo dessa superfície aqui, que o gráfico dela é definido por z igual a f de xy, e o seu domínio que mora no plano OX. Tá? Então, eu quero encontrar todo esse volume. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos particionar o D, que é o domínio, em quadrados infinitesimais de largura ΔY e de altura ΔX, tá? Então, eu vou particionar em retângulos bem pequenos e escolher um ponto do retângulo para calcular a imagem dele. Essa imagem vai me dar aproximadamente essa altura. E eu vou particionar essa região, que aparentemente é bem feia, porque o domínio é todo irregular aí, em paralelepípedos. Então, toda a região, todo esse volume
vai ser particionado, vai ser todo quebradinho em paralelepípedos. Quanto menor for o ΔX e o ΔY, menores vão ser as larguras e as alturas, ou as larguras e as profundidades, perdão, do meu paralelepípedo. E a altura, ela sempre vai depender da imagem da função, tá? Então, olha que interessante. Quanto mais eu particionar, mais paralelepípedos eu vou inserir aqui na tentativa de calcular o volume de toda a região que está abaixo, tá? Então, vão aparecer infinitos paralelepípedos com seus volumes aí. Então, na prática, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos somar vários desses volumes, desses paralelepípedos, tá? Esse x0 y 0, é um ponto x0 y 0 é um ponto dentro desse ΔX e ΔY, dentro dessa partiçãozinha desse quadradinho que eu tomei dentro do domínio, tá? Então, a ideia, gente, é a mesma, só muda que nós estamos trabalhando num espaço um pouco maior. Então, por comodidade, e só para... Eu sei que é difícil tentar estender essa noção de limite, porque aí tem um limite, tem uma soma infinita, tá? A gente vai fazer a mesma analogia e, a partir de agora, nós vamos olhar para esse volume, para essa soma infinita de pedaços infinitesimais, como a integral dupla sobre o domínio D. Olha como está escrito. Vamos entender... São duas integrais. Isso representa que eu vou integrar, né, em uma região que tem dimensão 2, né? São duas variáveis. Eu chamei de dA aqui porque é uma área, né? Cada pedacinho do domínio que eu vou pegar tem uma área. Esse D representa o domínio que eu vou integrar e esse F representa a função que eu estou integrando, tá? Então, a partir de agora, nós vamos olhar assim, integrar, e nós vamos chamar essa, em particular, de integral dupla. O título da aula de hoje são integrais múltiplas. Pode ter integrais triplas? Pode. A gente vai ver em aulas futuras e vai ver que essa ideia ela é maior um pouco do que o que a gente está pensando por hora, né? A gente pode integrar num espaço maior. Mas, por hora, vamos focar na integral dupla, porque entendendo ela, a gente consegue entender o que vem depois, tá? Sem muita dificuldade. Então, nós vamos chamar essas, em particular, de integrais duplas. Primeira observação, que a partir de agora, nós vamos ter dificuldade em definir esse espaço de integração. Dependendo desse D, da forma que esse D é, pode ser muito difícil calcular essa integral, tá? No caso de uma variável, a gente não tinha esse problema, porque sempre era um intervalo. A região de integração sempre era um intervalo, então não tinha dificuldade, tá? A gente sempre começava em A e terminava em B. Agora, não. Essa região ela pode ser uma circunferência, ela pode ser uma coisa muito feia que a gente não consiga muito bem manusear esses intervalos, tá? A gente vai já ver como abordar isso. E podemos pensar também, como eu até já falei, integrais triplas, tá? Por que nós não vamos falar dela hoje? Porque a integral tripla, ela não tem um significado geométrico tão interessante como tem a integral dupla, tá? A integral tripla, se você quiser fazer a integral tripla numa região que é de 3 dimensões, ela representa um hipervolumes, tá? É uma coisa que foge às 3 dimensões, né? Porque a imagem da função de 3 variáveis ela mora numa quarta variável que a gente não consegue representar todas ao mesmo tempo, né? Porque não temos essa percepção de 4 variáveis, tá? Então, por hora, nós vamos focar nas 2 variáveis. Então, vamos começar do jeito mais fácil. Qual seria a região mais fácil de trabalhar uma integral? Seria um retângulo, gente. Não tem nenhuma região melhor do que uma região retangular. E para trabalhar numa região retangular, nós vamos usar o famoso teorema de Fubini, que diz o seguinte, olha, se você tem uma função contínua no retângulo, eu estou pedindo contínua porque a gente sempre pedia, lá no cálculo 1 e 2, quando a gente precisava integrar, a gente só pedia que a função fosse contínua. Tá? A gente viu que podia não ser contínua para conseguir integrar. Só precisava ser contínua e
com os pontos de descontinuidade sendo enumeráveis, sei lá, ou então isso vocês vão ver melhor em análise. Mas para garantir que vai dar certo, eu vou pedir logo que seja contínuo, tá? Então, se f for contínua e a região que eu queira integrar seja um retângulo, observe que retângulo para a gente é isso. O x está sempre entre dois números e o y também, tá? Então, é tipo AB aqui. Eu vou botar aqui dentro de um plano cartesiano só para ficar claro. Ó, o A está aqui, o B está aqui, o C está aqui e o D está aqui. Então, é uma maravilha. É o melhor lugar possível que a gente possa integrar. O que é que diz o teorema de Fubini? Ah, você vai integrar no retângulo? Então, fazer essa integral no retângulo é você fazer as integrais repetidamente. Primeiro você faz em x, depois você faz em y, ou vice-versa. Do jeito que está escrito aqui, ó, no primeiro caso, o que foi feito primeiro? Uma integral em y. O resultado dessa integral em y a gente integra em x e muda os intervalos de integração. No segundo caso, foi feito primeiro em x e depois em y. Tá? Então, observe que o teorema de Fubini é maravilhoso e integrais em retângulos não é tão difícil. Basta você saber integrar duas vezes. Tá? Eu trouxe exemplos para a gente tentar fixar. O que é que esse teorema está me dizendo? E o que é que ele enfatiza, na minha opinião? Enfatiza que basta fazer integrais repetidas e a ordem não importa, porque no teorema ele já dá as duas ordens como ordens possíveis de você fazer. Então, você escolhe a que você quiser. Tá? Uma observação é que você faz primeiro a de dentro e depois você faz a de fora. Então, se você escolher a expressão do meio, você está começando com y e terminando com x. E se você escolher a da direita, que é essa que estou botando no quadrado, você está começando primeiro em x e depois fazendo a de y. Tá? Então, vamos tentar entender com exemplos. Então, observe, nós temos aí um retângulo, que é o x entre 0 e 1 e o y entre 0 e 3, e temos aí essa integral, tá? Então, eu vou escolher começar por x, só porque eu quero, poderia ser por y. Então, já que eu quero começar por x, eu vou botar as variáveis de x primeiro, ó, 0, 1. Vou botar o dx primeiro e vou botar a função que eu estou querendo integrar. 2xy. Tudo isso, tá? Por fim, eu vou até botar de outra cor, só para vocês verem que uma não vai influenciar na outra. Eu vou botar a de y, 0,3 dy. Tá? Então, eu vou fazer primeiro a de dentro. Tá? Integrar. Acho que eu escrevi grande demais, mas vai dar certo. Então, nós vamos integrar primeiro, fazer primeiro a integral vermelha. Vou escrever aqui de vermelho. K0 até 3 dy. Agora eu vou fazer a de vermelho. Estou integrando para x. Integral de x ao quadrado é x elevado ao cubo sobre 3. Mais. Eu tenho uma integral agora de 2xy. E eu estou integrando com respeito à variável x. O y aí e o 2 são constantes. Então, o 2y eu vou segurar, vou integrar só o x. A integral de x dá x ao quadrado sobre 2. Então, é x ao quadrado sobre 2. E tinha um 2y que eu tive que ficar com eles parados. Então, eu vou cortar esse 2 com 2, tá? Então, já vai ficar assim, ó. yx ao quadrado. E agora eu tenho que avaliar o x em 0 até o x em 1. Então, observe que nós temos essa integral em vermelho para fazer primeiro. Note que se eu substituir no 0, tudo vai zerar. Então, eu vou substituir só no 1. Então, nossa integral vai ficar assim, ó. A integral de 0 até 3, de 1 sobre 3, que eu estou substituindo um x igual a 1, mais y, tudo isso agora só dy. Eu não tenho mais x, eu não estou mais com problema na variável x. Então, integrando para y, fica y sobre 3, mais y ao quadrado sobre 2, e eu tenho que substituir a variável y no 0 e no 3. No 0, todo mundo vai embora,
eu vou substituir só no 3, fica 1 mais 9 sobre 2. Isso aqui dá 11 sobre 2. Tá? E é a minha resposta. Então, olha que interessante. Fazer integral em retângulo não é difícil, basta que você escolha uma ordem para atacar. Tá? Eu vou fazer mais um. Tá? Esse aqui. Eu vou fazer primeiro, gente, em x, tá? Por quê? Alguém poderia me perguntar, professor, por que você vai fazer primeiro em x? Porque, olha só para essa integral. Se eu for fazer em y, eu tenho um produto. Por quê? Porque y é uma função. Se eu vou integrar primeiro em y, tem y vezes seno de xy. Então, fica y vezes, tem a função y. Um polinômio multiplicado por o seno também de y. Tá? Se eu escolher para fazer em x primeiro, o y é constante. Então, eu tenho uma função que é só o seno. É mais fácil de eu integrar primeiro em x. Então, eu vou começar pelo mais fácil, só porque eu acho mais viável para mim. Então, como eu vou começar em x primeiro, eu vou deixar o y de fora. Botei o y de fora. Agora eu vou botar o x dentro. Eu vou botar assim, y vezes seno de x vezes y dy primeiro. Perdão, dx primeiro. Porque eu estou deixando de fora é o y. E o dx, o dy, eu vou botar assim, ó. Aí alguém poderia perguntar, professor, esse y aí, o senhor não podia tirar fora da integral? Não, eu posso, eu vou até fazer isso, só para vocês entenderem como é que eu vou fazer. Ó. Esse y que está aqui, eu vou tirar ele para cá, ó. Cortar, vou colar. Como é que eu colo? Falha técnica, não, o y estava aqui, certo? Não consegui jogar, então eu vou pegar ele, ó, e vou botar ele aqui fora. Ele saiu de dentro da integral. Por quê? Porque essa integral em roxo, ela depende de x, o y é uma constante, eu posso até tirar ele de fora. De dentro do seno a gente não consegue tirar nada, tá? Porque esses x e y estão dentro do seno. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou integrar a função seno de xy com respeito a x. A integral do seno é menos o cosseno. Então, vou repetir assim, ó, 0 até π. O y estava multiplicando, vou deixar ele aqui quietinho. A integral do seno é menos o cosseno de xy, tá? Menos o cosseno. Só que eu tenho que dividir pela derivada do que está dentro, tá? Dividido pela derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro com respeito a x dá y. Tá? Então, é só um pouquinho da regra da cadeia. Como é que eu derivo cosseno de 2x? Eu derivo fora e derivo dentro. Para integrar, eu integro fora e divido pela derivada do de dentro. É só o caminho de volta. Esse y aqui, ele vai embora com esse na divisão. Tá? Então, o que me resta é a integral de 0 até π. Tá? E aqui eu tenho que avaliar ainda menos o cosseno de xy. O x igual a 0 até a 0, não, perdão, de 1 até 2, certo? dy. Então, vou integrar, vou substituir, ó. Fica o cosseno de 2x, fica menos o cosseno de 2x, 2y, perdão, menos o cosseno de 2y, mais o cosseno de y. Tudo isso dy, tá? E agora, de novo, a gente vai ter que fazer essa integral. Eu vou criar uma página aqui só para a gente ter como trabalhar, tá? Então, a integral que eu quero é essa. Eu vou copiar ela aqui. Essa integral é a que resta. Nós vamos fazer ela na outra página.
essa é a integral que resta. Como é que nós vamos fazer? Temos que integrar as duas coisas para y. Então, só para ficar mais didático, eu vou botar aqui um chave. E aqui tem um parênteses, tá? No 2y. Então, eu vou integrar primeiro o cosseno. A integral do cosseno é o seno. Então, integral de menos cosseno é menos o seno de 2y. Agora, eu divido pela derivada do que está dentro. 2. Mais a integral do cosseno é o seno de y. E agora eu tenho que avaliar o y no zero e o y no π. Tá? Então, no π, eu fico com seno de 2π mais seno de π. Tá? E no zero, fica seno de zero mais seno de zero. De todo jeito, vai dar zero. Tá? Porque substituindo o π ou substituindo o zero, todas as expressões vão zerar. Então, essa resposta dá zero. Tá? Então, olha que interessante. Às vezes, a ordem pode deixar o problema mais fácil ou mais difícil. Tá? Então, o que foi que fez o teorema de Fubini? Nos deu uma ideia de como a gente calcular essas integrais múltiplas num retângulo, tá? Todas as regiões estão sendo trabalhadas? Não, só as regiões retangulares, que são as mais fáceis possíveis. A gente pode agora tentar olhar para regiões mais gerais, e é aqui onde começa nosso estudo. Então, vamos pensar que nós temos uma região mais geral. Eu desenhei essa região assim, porque depois vocês vão ver que a gente consegue, de certa forma, mapear. Professor, essa região aqui, por exemplo, que eu estou botando aí de lado de verde, ela não é do jeito que o senhor está escrevendo, mas é parecido. Ó. Imagina só, aqui está um G2 e aqui está um G1. E a gente consegue preencher toda a região assim, ó, saindo de G1 para G2. Tá? Então, sempre que a gente conseguir preencher toda a região, com essa ideia, sair de uma curva para outra, verticalmente, a gente está pensando da mesma forma que eu vou explicar esse caso, tá? Então, vamos começar o caso 1, que é o caso em que a gente vai começar integrando por y, e vocês vão já entender. Então, sempre que a gente conseguir delimitar a região por duas curvas, nessa ideia, tá? De sair de uma para outra indo verticalmente, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos olhando a região como sendo uma região delimitada, o x entre dois números a e b, e o y entre duas curvas que dependem de x, a curva G1 e a curva G2. Se acontecer isso, como é que nós vamos fazer o problema? Nós vamos começar por y, a integral, e o y vai variar de G1 até G2. Então, a gente começa por y. Vou apagar esses riscos aqui só para vocês entenderem. Ó. A gente começa por y. Por quê? Porque y é a que está mais dentro. Ó. Começamos por y. O y variando de G1 até G2. E depois nós vamos para x. O x variando de A até B. O que é interessante é que a última variável não tenha mais... A última integral, perdão, não tenha mais variáveis para você conseguir encontrar, assim, um número como resposta. Tá? Então, vamos fazer um exemplo só para vocês verem como funciona. Observe, gente, que do jeito que está escrito aqui, a minha f ela nunca se altera. A minha preocupação sempre é a região da integração. Então, vamos só se preocupar com a região. Depois a gente bota o f. Tá? Então, ó, a curva que ele quer que a gente trabalhe é essa curva delimitada essa região delimitada por as seguintes curvas: y igual a 2x ao quadrado e y igual a x ao quadrado mais 1. Se a gente escrever, ó, eu conheço as duas curvas. A curva 1 mais x ao quadrado ela é uma parábola que começa no 1 aqui. E a outra é uma parábola que começa no 0, só que a concavidade dela é um pouquinho mais fechada. Então, eu sei que elas vão se curvar assim, ó. Que elas vão se encontrar assim, uma região assim. O que eu não sei ainda são esses pontos de interseção, quem são. Eu sei que esse ponto aqui é 1, esse ponto aqui é 0, mas esses pontos eu não sei. Como é que eu faço para encontrar? Eu igualo as curvas. Por exemplo, y igual a 2x ao quadrado, quando é que ele é igual a x ao quadrado mais 1? Tá? Isso é quando x ao quadrado é igual a 1.
ou seja, quando x é mais ou menos 1. Então, esse ponto aqui é 1 e esse ponto aqui é menos 1. Então, eu já achei o protótipo do jeito que eu queria. Eu tenho uma região que eu vou pintar ela de vermelho, ó, e eu posso pintá-la sempre saindo de uma curva para outra de forma vertical. Então, eu achei uma região do jeitinho que eu queria. Essa curva de baixo é a minha G1 de x, que é exatamente 2x ao quadrado. Já a curva de cima é a minha G2 de x, que é exatamente x ao quadrado mais 1. E eu estou conseguindo preencher toda a região por retas verticais. Do jeito que eu estou fazendo aí, se eu for de menos 1 até 1 por retas verticais, saindo de G1 para G2, eu consigo preencher toda a minha região. Tá? O que é que diz o resultado anterior? Se você quer fazer isso, eu vou até inserir uma página. Se você quer fazer isso, então basta que você faça o quê? Eu começo por y, indo da função que está embaixo, que é 2x ao quadrado, até x ao quadrado mais 1. Depois você vai para x, que vai de menos 1 até 1. E a função é o de menos. É só repeti-la, 2x mais 2y. Tá? Então, observe que não tem bicho de 7 cabeças. Então, vamos começar a fazer o exemplo, depois a gente para no meio do caminho, tá? Só para ela não ficar muito comprida. E o importante mesmo é que você entenda como é que a gente vai fazer, vai começar, né? Depois que virar só integral, a gente não tem mais o que fazer. Então, vou começar por essa que está aqui dentro. Eu vou integrar ela para y. Tá? Integrando essa daí para y, eu vou deixar aqui a de fora bem quietinha. Então, a integral de 2x para y dá 2x, y. E a integral de 2y para y fica y ao quadrado. Tá? Integrei tudo para y. Seria 2y ao quadrado sobre 2. Eu já cortei os dois. E agora eu tenho que substituir o y de 2x ao quadrado até x ao quadrado mais 1. Então, onde tiver y, eu vou substituir por isso. Então, vai ficar assim, ó. Primeiro eu vou substituir por x ao quadrado mais 1. Fica 2x, que multiplica x ao quadrado mais 1, mais x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? Substituir só em x ao quadrado mais 1. Agora eu vou fazer menos e vou substituir tudo em... Vou substituir tudo em 2x ao quadrado. Então, onde tiver y, eu vou botar 2x ao quadrado. 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado ao quadrado. Tudo isso aí, gente, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que integrar ainda de menos 1 até 1 com respeito à variável x. Então, se você olhar com atenção, o que restou para a gente... Não preciso botar esse mais 1, vou botar só 1. O que restou para a gente é fazer uma integral em uma variável só. Tá comprido, mas é isso. Eu vou até substituir aqui, fazer uma distributiva rapidinho. Nós temos 2x ao cubo mais 2x, mais x à quarta, mais 2x ao quadrado, mais 1. Aí temos menos 4x ao cubo, menos 4x à quarta. Tudo isso dx. Tá? Então, observa, é um trabalho braçal, mas não é um trabalho impossível, tá, de se fazer. O difícil mesmo foi estabelecer as regiões de integração. Tá? Correto? Então, essa integral aqui é o integral do cálculo 1 e eu vou deixar aqui para vocês concluírem. Tá? Continue. Um outro caso, que é um caso parecido, mas não é igual,
que é o caso que a gente não... Se a gente fosse tentar fazer do mesmo jeito que a gente fez o outro, a gente não ia conseguir. Por quê? Imagina, olha só. Eu vou até fazer um rabisco aqui do lado, ó, só para não tentar poluir a nossa figura. Ó, vou escrever o mesmo desenho, tentar aqui o mesmo padrão. A região está delimitada por quatro pedaços de reta, tá? E se você tentar fazer na vertical, o que é que vai acontecer? Aqui no começo dá certo. Dá certo por quê? Porque a gente sai dessa reta aqui de baixo, que eu posso até chamar de G1 de X, e essa aqui eu posso até tentar chamar de G2 de X. Essa aqui eu tenho que chamar de G3, porque isso é outra curva, tá? Essa aqui é essa. E essa aqui eu tenho que chamar de G4. São 4 agora. Quando chegar ali, naquele ponto, eu tenho que mudar. Eu vou continuar saindo de G1, mas agora, em vez de chegar em G2, eu vou chegar em G3, até esse pontinho aqui. E aí, quando eu chegar nesse lugar, eu tenho que mudar de novo. Eu tenho que sair da G4 para G3. Então, eu ia ter que dividir em 3 pedaços minha integral, se eu fosse tentar seguir aquela mesma estratégia do item anterior. Mas observe que, se eu fizesse ao contrário, começando por x, eu não tinha esse problema. Eu poderia só sair de y, H1 de y e ir para H2 na horizontal. Então, esse outro caso me diz o que? Olha, nessas condições do desenho, se você tiver o x agora entre duas curvas, e agora você escreve as curvas em função de y, e o y entre dois números, como é o caso, entre c e d, você pode fazer a função desse jeito. Você pode fazer a integral, dessa forma. Começando por y. E aqui eu escrevi errado, perdão, gente. Tá? Essa aqui não é começando por y, essa é começando por x. Ó, vamos só ver como eu errei. Ó. No exemplo, no caso anterior, o que é que eu tinha? Eu começava de G1 para G2 na variável y, e depois eu ia de A até B na variável x. Tá? Então, aqui teria que ser como? Aqui tinha que ser de C até D. Vou consertar aqui rapidinho, vai dar certo. Vou apagar os 2 intervalos de integração. E vou apagar as 2 variáveis que estão aqui. Tá? Então, como é que seria? Aqui nós temos que começar por x, tá? Então, aqui começo por x. O x começa indo de H1 para H2, tá? E eu termino com y, que vai de C até D. Tá? Então, observe que é parecido com a outra, só que eu troco as ordens. Agora, o H, ele depende de y. Então, a função que eu dependo, ela tem que ser a última integral, tá? De forma que, quando eu acabar de fazer as contas, não tem mais letra, só tem número. Eu vou fazer um exemplo só para vocês entenderem melhor a situação, tá? Então, vamos calcular a integral de x vezes y dessa função x vezes y, perdão, nessa região. Observe que essa região é a região entre duas curvas. Uma curva é uma reta e a outra é uma parábola. Só que é uma parábola diferente. É y ao quadrado igual a 2x mais 6. Tá? Para adiantar, gente, eu vou pôr para vocês já o gráfico dessa função, tá? Só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Tá? O gráfico dessa função é assim, ó. Vou fazer aqui. Nós temos uma reta, não ficou bem posto. Nós temos uma reta que passa assim, e nós temos uma parábola que vem assim, tá?
Esse ponto aqui é o ponto 5, 4. E esse ponto aqui é o ponto menos 1, menos 2. Tá? Então, observe. Você tinha duas, poderia tentar fazer por dois jeitos. Ou começando a integral por y, que é da forma vertical, ou começando por x. Se você tentar começar por y, em alguns momentos você vai sair de uma curva para ela mesma. Depois você vai continuar. Então, olha que não fica tão legal. Não dá para sair de uma curva e chegar nela mesma. Então, você ia ter que quebrar em dois pedaços. Daqui para aqui, depois daqui para aqui, tá? Essa primeira partezinha aqui de cima, depois essa de baixo, ia ser a UE. Então, não dá. Assim não dá. Começando por Y mesmo, não dá. Então, olha que legal. Se você começar nessa, ó, o que é que está acontecendo? Você sempre está saindo dessa parábola, sempre saindo da parábola. E aí eu vou escrever a parábola agora em função de y. Porque lembra, toda vez que eu for começar por x, eu tenho que escrever a função com respeito a y. Se eu for começar por y, eu tenho que escrever a curva com respeito a x. Então, olha só. Eu tenho que começar nessa aqui, que eu vou chamar de h1 de y, que eu vou ter que escrever ela como função de y. E eu vou sempre chegar nessa aqui, ó, que eu vou chamar de h2. Então, eu vou tentar escrever as curvas em função de y. Então, a primeira curva, que é a reta, é a h2, y é igual a x menos 1. Então, x é quem? É y mais 1. E a outra é y ao quadrado é igual a 2x mais 6. Então, eu vou passar o 6, fica y ao quadrado menos 6. E agora eu passo o 2 dividindo. Tá? Então, eu consegui as duas curvas. Como é que eu resolveria esse problema? Eu estou começando por x. Então, a função de integração é fácil, eu não mudo ela. Eu vou sair de y ao quadrado sobre 2 menos 3 e vou até y mais 1. E, por fim, eu vou de onde? Ou a variável y. É porque o desenho não está muito bom, mas a variável y só vem até aqui, que é 4. E o ponto mais baixo dela é o menos 2. Então, a variável y vem de menos 2 até 4. Tá? Então, é assim que eu escrevo. Começo integrando em x, substituo tudo que tem x por y. No final das contas, eu fico com integral só de y. Então, eu vou puxar ela aqui para o lado para a gente fazer numa página menos carregada do que essa. Tá? Então, ações da página. Esse é o nosso problema, tá? Então, a gente começa na variável x, a integral de c que está dentro na variável x é x ao quadrado sobre 2, o y é constante, então fica yx ao quadrado sobre 2, e eu tenho que substituir o x por y ao quadrado sobre 2, porque faltou um 2 aqui, né? Menos 3, depois por x igual a y mais 1. Tudo isso dy. Então, eu vou tentar substituir aqui. Fica y ao quadrado. Então, que substituir primeiro de cima, né? Y mais 1 vezes y. Estou substituindo x, tá? Sobre 2. Certinho? Substituir no lugar de x, y mais 1. Agora eu vou fazer menos. Vou substituir no lugar de x o y sobre 2 ao quadrado menos 3. Tá? É um quadrado. Tudo isso também dividido por 2. Tá? Então, é isso com respeito a x. Então, agora nós temos a x, não, perdão. Restou só y. Então, no final das contas, o que é que nós temos? Uma integral unicamente de y. Vou até tentar só
dar uma ajeitada melhor. Então, fica y que multiplica y ao quadrado mais 2y mais 1. Tem um meio aí multiplicando todo mundo, tanto o primeiro como o segundo termo. Eu já vou botar até assim. Menos y que multiplica y a quarta sobre 4. Menos 3y ao quadrado mais 9 dy. Então, basta fazer essa integral toda aí. Tá? Então, observe que não tem mais tanta dificuldade na integral polinomial, tá? Com respeito a y. Trabalhoso? Muito. Continue. Tá? Trabalhoso é bastante, mas não é impossível, tá? E para encerrar, a gente vai ver o que seria a inversão de ordem. Por que isso? Porque às vezes você tenta fazer por uma ordem, dá, mas é muito trabalhoso. Tenta fazer por a outra, dá e é mais fácil, mais simples. Então, sempre você tentar de um jeito, não conseguir, olha para ver se dá para encaixar do outro também, porque tem problemas que se encaixam dos dois modos. Então, você vai já entender o que é que eu estou falando. Vamos tentar inverter a ordem dessa integral aqui como exemplo, tá? Então, observe que o que está aqui dentro, para mim, nem importa. Para inverter a ordem, é só olhar para as regiões de integração. Então, vou tentar esboçar o que seria esse gráfico aí. Está dizendo o quê? Que o x é a variável de fora, está indo de 0 até 1, então vou tentar desenhar. O x está aqui, de 0 até 1. E o y, ele vai de 1, ele vai de x até 1. Então, vou traçar a reta y igual a x, y igual a x, e a outra é y igual a 1. Aqui do jeito que eu fiz. Essa aqui é y igual a x, e essa aqui é a y igual a 1. Observe, a de dentro. O y vai de onde? De x até 1. Então, o y vai de x até 1. Tá assim, ó. A de dentro não é com respeito a y, então eu comecei assim. Então, essa é a região. A região que esse triângulozinho aí. Tá? Certo? Então, comecei por essa vertente, tá? Professor, e dava para a gente inverter ou começar de outro jeito? Eu vou tentar até fazer aqui para vocês verem. Olha, eu vou pegar esse desenho, tá aqui, e eu vou diminuir ele para cá. E eu vou tentar fazer o mesmo desenho, só que agora começando, em vez de olhar começando por x, eu vou tentar olhar começando por y. Perdão, em vez de começar por y, eu vou tentar começar por x. Olha, eu já sei que essa reta aqui é a reta y igual a x, e essa aqui é 1, né? Essa é a y igual a 1, e essa é a x igual a 1, tá? A região que eu quero é a do meio, só que eu quero agora começar ela, em vez de verticalmente, começar horizontalmente. Então, só para ficar claro, essa aqui que eu comecei vertical, o y é quem começa, né? Então, é do y igual a 1, não, do y igual a x, perdão, até 1, por fora, de 0 até 1, tá? Era essa a ordem. Essa aqui de dentro, eu vou fazer o seguinte, como eu vou começar, vou tentar fazer assim, ó, horizontalmente, linhas horizontais, eu tenho que escrever de onde eu saio, de onde eu chego em função de x. A primeira reta é essa. Essa reta aqui que eu estou pintando de vermelho é a reta x igual a 0, certo? A reta que eu estou chegando, aqui, perdão, gente, aqui é y igual a x, né? É a reta y igual a x. Eu tenho que escrever ela em função de y, então vou escrever assim, ó, x igual a y. Então, a de dentro sai do 0 e chega no y, a de fora do 0 até 1. Então, observe, é um pouquinho diferente, tá? Eu acho a segunda, tá? Eu vou até escrever as funções que são as mesmas. Eu estou começando em x nessa, e essa aqui eu estou começando em y.
Eu acho a segunda mais fácil, tá? Porque ela sempre tem zero nos intervalos de integração, e o zero para mim é ótimo. A primeira não, ela não tem, ela só tem um zero. A segunda tem 2 zeros. Então, se eu tivesse que escolher uma das duas para fazer, eu preferiria fazer essa aqui que eu vou circular, embora todas as duas dê a mesma coisa, tá, gente? Então, observe que dá para eu inverter a ordem de integração. Quando é que eu vou precisar fazer isso, professor? Quando for conveniente. Se você tentar fazer de um jeito, não conseguir, as contas ficarem muito difíceis, muito complicadas, tenta do outro, às vezes melhora. Se as duas forem ruins, paciência, né? Não tem o que fazer, tá? Mas isso serve para você ver, olha, dá para eu tentar fazer em qualquer região, desde que eu consiga modelar as curvas que são as fronteiras dessas regiões, tá? Então, a aula de hoje fica por aqui, eu sei que é pesado, e a gente volta em breve com outros problemas de integração, tá? Até a próxima.